Senhores, dando seguimento à programação, tema de número 2, regulamentação da propaganda e crimes eleitorais. Convidamos para ocupar a função de presidente da mesa o desembargador Guaraci de Campos Viana, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Serão os palestrantes o professor Márcio Vieira Santos, advogado especializado em Direito Eleitoral, Dr. Tiago Santos Silva, advogado e desembargador TRE Rio de Janeiro de 2020 a 2022, e o Dr. Daniel Araújo de Oliveira, advogado, coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar do município do Rio de Janeiro. Com a palavra, o presidente da mesa, desembargador Guaraci de Campos Viana. Agora já é boa tarde, realmente, a todos. Nós tivemos que fazer uma pequena alteração na programação que vocês receberam aí, por conta, né, do excessivo tempo que o desembargador Marcelo Burrado tomou ao presidir a mesa aqui. Mas a fala dele foi muito importante na medida em que complementou as demais. Mas, de qualquer maneira, só para mencionar, enquanto chega o meu ponto eletrônico aqui, na programação da parte da tarde, então, nós agora estaríamos no segundo painel, que era a regulamentação da propaganda dos crimes eleitorais. Mas, devido ao adiantado da hora, porque nós temos um almoço e um transfer, né, com hora marcada aqui embaixo, exatamente às 13 horas, né? E então eu passei, como falo mais do que o desembargador Marcelo Burrati, eu me alterei a mim mesmo para a parte da tarde, e hoje nós vamos ter aqui, né, esses três. Não? Ainda é. Eu que me joguei para lá, para que a mesa sua, entendeu? Então aqui, né, me parece que nós vamos juntar, né, a mesa que seria das 14 horas com a mesa das 11 horas, não é isso? Mas de 14 horas permanecerá com a professora Vânia. Isso. A de 14 horas permanecerá com a professora Vânia, Aleta e comigo. Então, eu que falaria agora às 11 horas, vou falar junto com a professora Vânia, né, às 14h30, né, porque nós vamos adiantar um pouquinho. Então, nesse momento, devido, né, à nossa exiguidade do tempo, eu vou, seguindo a orientação do painel, vou passar primeiro a palavra para o doutor Tiago Santos, que é advogado de desembargador TRE no período de 2020 2022. Eu vou me privar de ler o seu currículo para adiantar da hora. O senhor tem exatamente, são 3 palestrantes, 12 minutos para falar, para cada um deles. Tá bem? Tem a palavra. Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar nesse evento esse grandioso. Quero cumprimentar o presidente, desembargador Fábio Dutra, a qual tenho grande apreço, ao presidente da mesa, desembargador Guaraci, e aproveito para cumprimentar todas as autoridades presentes, em especial aqui o desembargador Vitor Marcelo. Como ele falou, fomos colegas, né, no TRE do Rio de Janeiro, e aprendi muito com o desembargador Vitor Marcelo e aprendo até hoje. Eu quero abordar aqui, como o tempo é curto, tinha preparado algo mais profundo, mas vou procurar sintetizar, né? O período que eu tive no TRE do Rio, eu procurei fazer um estudo, né, sobre o impacto, né, dessas novas tecnologias no processo eleitoral. Escrevi uma pequena obra, naquele momento, conversava muito com o desembargador Vitor, falava que a próxima eleição seria impactada principalmente pela inteligência artificial. Eu falava lá atrás, nesse livro, em 2020, e muitos colegas ainda chegavam para mim e falavam: Tiago, isso é coisa para daqui a 30 anos. E a gente viu nas últimas eleições como que foi o impacto dessas novas tecnologias.
O evento, né, que fala do Código Eleitoral, código esse de 60 anos, que está completando 60 anos de Código Eleitoral, traz essa reflexão que leva justamente esse novo ambiente tecnológico, né? Eu chamo hoje que as eleições são eleições digitais. As eleições passaram, e cada vez mais é um processo que eu vejo que não tem mais volta, aquela coisa de cabo eleitoral, de santinho, de bandeirinha, para outro tipo de arena, que é a arena virtual, né? As praças que se dialogavam, que para mim era muito saudável, né? Essa forma democrática de campanha, tende a cada vez mais diminuir e essa discussão ser dentro no campo das eleições digitais, dentro desse campo virtual, dessas praças virtuais. E ela vai exigir que os operadores do direito, né, magistrados, advogadas, que tenham novos conhecimentos. Acabou aquela temática de eu não gosto de tecnologia. A gente hoje tem uma eleição que migrou, né, principalmente para dentro dessas plataformas digitais. E dentro dessas plataformas digitais, né, eu chamo a atenção aqui para a resolução da última eleição, né, 23732, que foi a primeira a abordar a inteligência artificial, exigindo uma série de normas, exigindo que essa inteligência artificial tenha sua rotulação, tenha sua marca d'água, para demonstrar que aquele material ali não é uma produção originária, e sim algo artificial, né? Isso é um primeiro passo que essa legislação traz nessa última eleição. E eu costumo chamar a atenção para algo muito interessante, né? A eleição hoje, ela trabalha a parte cognitiva humana. Então, nós tivemos diversos exemplos ao longo da história, nas eleições a primeira eleição do Donald Trump, tivemos um caso muito interessante, que foi da Cambridge Analytica, né, que teve denúncias de extrações de dados para trabalhar o quê? A microsegmentação comportamental, né, o que a gente chama de segmentação psicográfica, que é você trabalhar as emoções do eleitor. Agora imagina esse ambiente atrelado, desembargador Fábio Dutra, à inteligência artificial, ao uso de milícias digitais e ao uso dessas tecnologias que vão trabalhar o que eu chamo de hackeamento do cérebro humano. Ele vai trabalhar emoções do eleitor. Então, aquele eleitor que tem o anseio por algo ou tem medo de alguma coisa, essa campanha eleitoral vai trabalhar exatamente esse aspecto. Então, é um grande desafio, né, para a Justiça Eleitoral, para os operadores do direito. Eu penso, né, e defendo, eu não sou um entusiasta de uma regulação excessiva, como foi falado aqui, até na palestra do desembargador Marcelo Burratem. Eu acho que o caminho para se discutir isso é a educação digital. Tá? Eu acho que se você tem educação digital, você consegue desmistificar muita desinformação, muita fake news, porque você se prepara para esse ambiente digital. O problema é que a tecnologia avançou de tal maneira que as pessoas não alcançaram essa evolução. Então, essa educação digital, para mim, é uma das grandes soluções. A legislação tem que acompanhar, obviamente. Nós temos um código eleitoral, como o desembargador Vitor Marcelo fez um delineamento temporal, demonstrou claramente as mudanças que tivemos nesse período. Então, costumo falar que há novos métodos que precisam ser identificados pelo advogado, né, que atua nessa área, pelos juízes. A gente trabalha hoje a chamada guerra cognitiva, né? E nessa guerra cognitiva você tem instrumentos, inclusive instrumentos usados em guerra, como operações psicológicas, né, chamadas PSYOPs, que hoje é uma PSYOP digital, mesclada com inteligência artificial generativa, robôs, trolls. Então, são ataques transnacionais, você sofre ataques de operadores que estão utilizando até mesmo uma VPN, né, para se camuflar de uma fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, é um grande desafio, né? É um tema que não dá para esgotar em 12 minutos, embargador, mas assim, eu vou procurar. Quando estiver acabando meu tempo, por favor, me avise. Não sei, eu controlo. Tá ok.
Tá. Então, a gente corre um sério risco, né? Eu faço muita reflexão sobre isso, sobre as Big Techs, né? Eu não para mim, a liberdade de expressão é algo sagrado, mas eu acho que dentro desse processo eleitoral temos que ter algumas limitações. Porque uma Big Tech, ela tem, na verdade, o seu interesse político, o seu interesse de poder, o seu interesse financeiro. Então, a gente corre um risco muito grande, né, de estar à mercê de cleptocracias digitais. E falo isso como algo que pode realmente e tem potencial de violar a própria soberania de um país. Através desse abuso de poder digital, você vê hoje, a gente discute muito hoje o abuso de poder através de algoritmos, porque você consegue controlar massas. Acho que foi o desembargador Cláudio Brandão que falou, um clique que você dá, você atinge milhões de pessoas. Então, aquela fofoca, aquela fake news, aquela desinformação que você apresentava numa roda de boteco, no ouvido, ali no pé do ouvido, e que demorava a disseminar, hoje você, com apenas um clique, você causa algo devastador, né? Tem um documentário muito interessante que fala justamente dessa questão da Cambridge Analytica. Essa empresa, ela atuou, ela não existe mais, mas ela atuou nas eleições dos Estados Unidos, na primeira eleição do Donald Trump e também no Brexit, né? E teve várias denúncias de extração de dados ilegais, aquelas brincadeiras que a gente tem nas redes sociais, de joguinhos que vai pedindo informação, ali está traçando o seu perfil psicográfico. E depois você vai ser bombardeado de informações relativas aos seus interesses e que vai influenciar suas emoções. Então, tem um documentário chamado Privacidade Hackeada. Acho que muitos já assistiram, vale a pena ver a história essa história dessa empresa, através da denúncia de uma própria funcionária, é algo muito interessante. Tem um livro, né, que também fala sobre isso, que é um chamado Manipulados, é da própria a Brittany Kaiser, que foi essa funcionária da Cambridge Analytica. Tem um livro também, quem gosta de tecnologia, chamado Future Crimes, que é um ex-agente do FBI, chefe do Departamento de Crimes Cibernéticos. É um livro sensacional. Você lê esse livro, fica com medo de ficar com o telefone do lado. Aconteceu comigo. Mas, assim, é muito bacana. Então, assim, para trazer, isso é uma palestra que eu gosto de mostrar. Eu trago vídeos para mostrar deepfakes que eu criei. Na minha própria rede social, eu criei um avatar meu, clonei minha voz, que é outro desafio da Justiça Eleitoral, a clonagem de voz, né? Que hoje você basta ter alguns minutos, você clona perfeitamente a voz. Isso é bom, é excelente, num processo eleitoral, para que você minimize, né, o tempo que você gastaria para ir para um estúdio gravar. Então, a criação de um avatar, a própria clonagem de voz, para você montar esse avatar perfeito, que vai estar ali. Um dia que você, por exemplo, vai para o estúdio gravar um vídeo, com esse instrumento, com essa tecnologia, você grava 10 e se comunica bem com o eleitor também, né? E quase imperceptível. Mas também, por outro lado, pode ser usado para o mal, né? E esse é o grande desafio. Eu termino aqui com um apanhado de coisas que eu ouvi aqui, muito interessante, doutor Márcio, que, na verdade, e concordo plenamente, foi uma conclusão de todos os palestrantes que antecederam, de que a questão da democracia, esse processo eleitoral não pode ser atribuído a uma responsabilidade somente da Justiça Eleitoral. Seríamos muito egoístas, porque somos atores nesse processo. Seja a sociedade civil organizada, seja os advogados e advogadas que operam, né, no direito eleitoral, os juízes, desembargadores, ministros do TSE. Então, é um desafio de todos, ainda mais quando se depara com o ambiente que a gente vive hoje, como eu estou dizendo, com desafios tecnológicos que, a cada momento, a tendência é evoluir, e é uma tendência social, né? Então, eu agradeço. Eu quero também agradecer, de forma especial, minha esposa que está aqui, saiu cedo da região dos Lagos para poder acompanhar, a doutora Jéssica. Tá? E muito obrigado.
Doutor Tiago, né? Muito interessante aqui essa abordagem de 4.0 e eu descobri que eu estou no 1.0 ainda. Que esse negócio de criptomania, criptografia digital e sei lá o que, avatar, não sei o quê, né? O negócio está complicado. Pois é, o Avatar para mim é um filme, né? E tal, não é? Já estamos aí nessa questão. Bem, eu dando sequência aqui, como presidente de mesa, eu queria passar a palavra ao doutor Daniel Araújo Oliveira, que é advogado, coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar do município do Rio de Janeiro. Um cargo deve ser muito interessante, né? E a sua contribuição deverá ser também, talvez um pouco acima de 1.0, né? Mas não sei se vai chegar ao 4.0. Exatamente. Tem a palavra, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Tá ligado? Obrigado, presidente. Gostaria de saudar aqui nossos colegas, o doutor Márcio Vieira e também Tiago Santos. Gostaria de saudar também, na pessoa do desembargador Fábio Dutra e do doutor Afonso Leone, todos que estão acompanhando aqui essa palestra. E eu fiz aqui uma apresentação para vocês um pouco mais dinâmica, extrapolando um pouco também a questão das fases das nossas eleições. Além da pré-campanha, da campanha e após a campanha, eu tomei a liberdade de adentrar um pouco numa questão que é o exercício do mandato, onde as leis vão ser criadas. E as leis que nós devemos obedecer, e como operadores do direito, segui-las, né? Então, em virtude dessa casa aqui, a Escola Superior da Advocacia, eu vou traçar um paralelo de como a advocacia deve se fazer presente em todas essas fases. Na fase da pré-campanha, com trabalho preventivo, junto aos partidos políticos, junto aos pré-candidatos, como que a advocacia deve estar presente durante a campanha, e aí no combate mais contencioso, mas sempre também de disseminação de informações, as informações corretas, e o combate também às desinformações acontece justamente nessa fase. Na pós-campanha, que para quem lograr êxito vai ser o momento da sua posse, da sua diplomação e a felicidade, e depois vou adentrar em relação ao processo legislativo. Pode botar o slide. Ah, já está. Bom, eu entendo que o nosso Código Eleitoral, que na verdade é quem estamos aqui unidos e celebrando, na verdade, esses 60 anos, ele é sim uma espinha dorsal da nossa democracia. Por óbvio, com outras vastas legislações, como as leis das eleições, partidos políticos, inelegibilidade, enfim, compõe o arcabouço jurídico que vai possibilitar com que nós possamos transformar aquela vontade individual, né, de cada cidadão na vontade coletiva dos nossos representantes no poder executivo e no poder legislativo. Só lembrando que, para esses 60 anos, naturalmente, estamos falando da promulgação de 1965, um período que o Brasil estava buscando a estabilidade política, então veio num momento muito importante da nossa história recente, onde tivemos também grandes evoluções, principalmente no trato entre o homem e a mulher, seja do campo de quem quer se candidatar, mas também de quem deve votar. Então, assim, é uma legislação na qual a gente deve muito respeito e, na verdade, assim, até muito carinho, porque ela norteia toda a forma com que nós atuamos na busca do nosso Estado democrático de direito. Próximo slide, por favor. Presidente, vou dar uma acelerada aqui para ficar dentro dos meus 12 minutos, tá? Separei aqui alguns tópicos que são a regra do jogo, a justiça eleitoral, a função jurisdicional, que já foi muito já apresentada hoje aqui pelos outros palestrantes. Em relação à regra do jogo, que é nesse momento que o Código estabelece as regras claras e as fases também da pré-campanha, da campanha e o que acontece depois, isso é fundamental na garantia aqui da nossa segurança jurídica, que no fundo é o que a gente busca.
Em relação à regra do jogo, eu gostaria de ressaltar a importância das resoluções, as resoluções que são editadas pelo TSE, porque é a forma como que eu entendo que a justiça consegue acompanhar essa dinâmica muito acelerada, 4.0, daqui a pouco é 5.0 e não vai parar. Quando a gente falava em 2024 de inteligência artificial, de fake news, como que vai aplicar a questão da LGPD, a proteção dos dados pessoais nas campanhas, parecia uma coisa nova e agora já está no sangue de todo mundo. Conforme o doutor Tiago bem ressaltou aqui, tem aplicativos que você consegue simplesmente clonar a imagem, clonar a voz da pessoa e simplesmente fica muito difícil de você identificar, a não ser que você seja um especialista na área de tecnologia da informação, mas para nós, pelo menos eu que não sou especialista, não sei se tem algum especialista aqui na plateia, fica muito difícil discernir a diferença. Lá no começo a gente até via a boca mexendo um pouco diferente e tal. Agora não tem isso, né, doutor? Na questão jurisdicional, só queria também lembrar aqui um trabalho que é realizado e que eu admiro muito, que além da questão de julgar disputas, resolver os conflitos, punir os crimes eleitorais, garantir aqui a integridade do processo democrático, a função jurisdicional aqui que a gente percebe nas campanhas eleitorais, ele é pautado também pelo diálogo. Por que eu digo pelo diálogo? E aí essa parte que eu admiro muito. Aqui no Rio, por exemplo, o TRE, ele sempre faz uma reunião com os dirigentes partidários e os advogados que vão atuar nas eleições, antes das eleições, que é o momento onde quem vai julgar, quem vai fiscalizar, expõe como que é a interpretação dessas novas resoluções, o que eles estão entendendo. Isso é fundamental, porque essa informação que ele é passado para os dirigentes, que é passada para os advogados, vai se reverberar para dentro do partido político, em palestras que os advogados costumam fazer, porque não se iludam, para o advogado, quanto mais a informação tiver dentro de cada campanha, cada candidato, é melhor, que depois também é menos trabalho para a gente. Então, sinal que eles vão seguir as normas, ou pelo menos vão ter ciência de como eles têm que seguir as normas devidamente atualizadas. Falar um pouquinho aqui da soberania popular, que, na verdade, essa é a beleza, né? A soberania popular e a participação do povo, é isso que a gente busca. E aí eu tracei aqui alguns conceitos, alguns dispositivos que são constitucionais, como o sufrágio universal, também como o próprio processo eleitoral no que tange o sigilo do voto, a elegibilidade, que, na verdade, é o que vai estabelecer as condições e os requisitos para que os cidadãos possam ser votados e assumir os cargos eletivos, sejam eles no Poder Executivo ou no Legislativo, e a legitimidade, que é o que confere a validade jurídica do ato de votar, conforme eu falei um pouco antes, que vai transformar a escolha individual numa decisão coletiva. E aqui, como eu já dei um spoiler, eu vou avançar um pouco aqui nas fases. Eu identifiquei aqui como fase 1, 2 e 3. Próximo slide, por favor, e vamos ver como que a advocacia se faz presente nessas fases. A fase da pré-campanha, eu separei aqui 3 pilares. Como eu disse, é uma fase de muita conversa, de muito estudo, de muita atualização, porque é nessa fase, inclusive, que nós vamos ter acesso às atualizações da legislação eleitoral. Então, é uma fase de muito estudo para a advocacia, porque a informação tem que ser passada de forma totalmente fidedigna. E aí eu vou falar aqui sobre o registro, que vai ser dialogado com as pré-campanhas e também com os partidos, porque nesse momento também é a oportunidade que o próprio partido tem de expor para quem pretende se filiar a ele, ou então pretende ser candidato, é o momento que a gente pode explanar. Então, aqui
é abordada a questão da elegibilidade, a questão dos requisitos constitucionais, já que orientação sobre as formas de doações para a campanha eleitoral, e também já é um momento que pode ser feita já a análise documental de que esse pré-candidato, no momento do seu registro, vai precisar fazer. Então, se tiver algum impedimento que ainda tenha tempo hábil de ser resolvido, esse momento aqui é crucial na pré-campanha. É um momento também que a advocacia se faz presente em relação às mídias sociais e também ao marketing eleitoral, orientando já sobre a questão das vedações de propaganda eleitoral antecipada, das vedações e permissões em geral, e também garantindo também, nesse momento, a partir da análise do que está sendo desenvolvido por essa equipe, você já consegue fazer também um viés do que pode ser publicado ou não. Nesse momento também, às vezes o candidato não sabe, mas isso vai ser muito útil lá na frente para ele, que é a questão do controle de gasto. É esse momento que você também vai conversar sobre o financeiro, como que pode ser feita também, como que deve ser feita também a questão da sua prestação de contas lá na frente, quando já estivermos na campanha. Porque, às vezes, a pessoa tem ali um ótimo contador que toma conta maravilhosamente da minha empresa, há 10 anos nunca tive um problema. Meu amigo, sinto muito, mas isso não tem nada a ver com contabilidade eleitoral. E aí é esse momento que a gente explica o porquê para essa pessoa que pretende concorrer a algum pleito. Fase 2. Aí aqui é aquela parte que entra o contencioso. Na verdade, essa fase é a fase da campanha eleitoral, e aí chegamos em outubro, né? É o de volta para o futuro. Aqui é o de volta para o futuro. Sendo que no ano que vem ainda teremos uma outra celebração, além desses 60 anos do Código Eleitoral, também vamos celebrar os 30 anos da nossa urna eletrônica, que tanto nos orgulha e que serve como espelho para muitas outras democracias no seu processo eleitoral. Então aqui nós vamos abordar desde do registro de candidatura, o contencioso estratégico e a prestação de contas, só que aqui já é valendo, tanto na parcial quanto na final. Então, o que a gente explicou lá, agora é hora de fiscalizar para ver se eles entenderam tudo que foi falado pela advocacia na fase anterior. Vou pular um pouco aqui. Eu gostaria só de saber meu tempo, como que está. Tudo deu certo. A advocacia se fez presente, o pré-candidato viu, repassou para a equipe, deu tudo certo, ele teve tempo de, cumprindo todas as exigências durante a sua campanha, logrou êxito, teve os votos necessários e agora é o momento da diplomação. Só que ainda aqui a advocacia se faz presente, garantindo o resultado, porque nesse momento podem ainda estar abertos outros tipos de demandas e recursos no qual o advogado vai ter que atuar. Pode passar? E aí ele sentou na cadeira. Sentou na cadeira, pode ser o chefe do Poder Executivo, podem ser os parlamentares, e aí uma das funções que os dois poderes têm é a função de legislar. Cada um, lógico, respeitando as suas competências, as suas atribuições, mas os dois vão legislar. E é aqui que eu quero falar um pouco com vocês, que é sobre o processo legislativo. O processo legislativo, ao meu ver, é literalmente uma arte. O que é a arte? A arte é você transformar algo abstrato e materializar. Então é você ter a ideia e botar num quadro, botar numa escultura, isso é arte. O processo legislativo é sim uma arte, porque você está identificando necessidades para aquela sociedade, ideias para melhorar as condições de vida naquela sociedade. Até então está no campo da abstração. E o processo legislativo vai transformar isso daí, por meio dos representantes, uma série de ritos que devem ser obedecidos, numa política pública.
E aí é nesse momento que tudo aquilo que o Código Eleitoral balizou, que ele permitiu que fosse feita uma pré-campanha, uma seleção de quem pode se eleger, essa pessoa convenceu outras, sentou na cadeira, legislou, mas é nesse momento da política pública que a população vai sentir os efeitos concretos de tudo que foi desenvolvido. Próximo, por favor. Daqui eu preparei um roteiro básico sobre o fluxo desse processo legislativo, como que acontece. Então, assim, a princípio, você starta o processo com a iniciativa, e aqui é um momento também onde várias questões sobre inconstitucionalidades legais é muito focada na questão da iniciativa. São agentes que não poderiam estar tendo aquela iniciativa por questões constitucionais e legais, e acaba tendo, e o processo legislativo acaba ocorrendo. Então, iniciativa. Depois entra a fase da discussão. Vamos discutir aquele projeto de lei que foi aprovado. Vamos ouvir os outros parlamentares, sejam eles, se for a nível de Congresso, em matéria restrita, uma comissão especial, uma comissão permanente. Depois vamos levar isso a voto no plenário. Depois, uma vez referendado pelo plenário ou pela comissão, vamos encaminhar para a sanção do chefe do Poder Executivo, que em algumas matérias irá sancionar direto ou então retornará para ser promulgado. E, por último, respeitando por natural o princípio da publicidade, é o momento no qual essa legislação adentrará no nosso ordenamento jurídico, ocorre a publicação. Tudo bem. Pode deixar, presidente. Pode passar. Aqui eu tinha separado para vocês uma curiosidade que pouca gente conta, mas muitas leis não nascem, elas morrem no caminho, mas vai ficar para a próxima. Depois são alguns filtros de como evitar que essas leis morram no meio do caminho, principalmente identificando qual é o problema público que ela vai resolver ou melhorar. E aqui nesse slide eu separei, elenquei, na verdade, algumas situações onde a advocacia se fará presente. Seja nessa parte do processo legislativo, seja na assessoria parlamentar, no monitoramento legislativo, na articulação e defesa de interesses legítimos, porque é importante você acompanhar o que está sendo votado. Sim, seja por associações, entidades de classe, e, no caso de uma eventual recurso ao judiciário, o controle de constitucionalidade. Presidente, antes de finalizar, eu gostaria só de pedir aqui os presentes uma salva de palmas para o nosso Código Eleitoral e viva a democracia. Muito obrigado pela paciência. Parabéns, doutor Daniel. Eu só queria, a sua abordagem, né, falando do papel, né, do advogado no período da pré-campanha, durante a campanha, após a campanha, é algo realmente muito interessante, sobretudo o registro, captação de recursos e tal. Todos esses assuntos também, esse quadro será muito interessante. Eu queria aqui aproveitar e dizer para todos os palestrantes que eles estão, em nome da democracia, né, intimados a contribuir com a nossa revista aqui da ANDES e colocar toda essa palestra e toda essa contribuição acadêmica, né, para que a gente possa divulgar. Essa revista tem uma triagem de 3.500 exemplares, ela percorre todos os tribunais do país, então a contribuição de vocês será muito relevante. Eu peço perdão a vocês pela nossa correria, mas é porque a gente tem um horário do transfer, que o almoço é oferecido pela ANDES, né, no restaurante aqui na Marina da Glória, do Bota. Teremos um transfer aqui que vai levá-los e trazê-los, né, de volta para o nosso encontro da parte da tarde.
mas ainda não podemos encerrar o nosso evento sem antes, né, ouvir o doutor advogado, doutor Márcio Vieira Santos, que é, né, infelizmente tricolor, né, mas não por isso menos brilhante, né, e especialista na área eleitoral. Então eu passo aqui a palavra para ele conhecer. E talvez seja o maior evento do currículo dele e a maior falha no círculo dele. Obrigado, presidente. Queria saudar essa nova mesa. Está funcionando. Tá. Saudar essa nova mesa, na pessoa do nosso querido presidente, desembargador Guaraci, mestre de todos nós, né? Abrilhanta o escopo acadêmico do Estado do Rio de Janeiro e nível nacional há anos, né? Pelo menos uns 30 anos, Carlos. Começou com 15 anos de idade, então não passou dos 45. Doutor Tiago Santos, meu caro amigo, irmão, né? Talvez o mais conhecedor dessa temática aí de Justiça 4.0 e outras que virão, né? E o doutor Daniel Araújo, que honra a classe da advocacia na sua nobre função junto à Câmara de Vereadores do Rio, uma casa de leis tão importante a nível nacional. Bom, gostaria de agradecer aqui, como disse o honra poder participar e integrar essa mesa, o convite do nosso presidente, né, desembargador Fábio Dutra, né, e dizer que ele tem muitos predicados, mas o maior deles, obviamente, é a doutora Gisele. Né? E também do nosso querido irmão Vitor Marcelo, como a Ana destacou hoje pela manhã, né, grande destaque hoje no Tribunal de Justiça, mas o irmão da casa está emprestado lá para o mandato e em breve se retornará. Né? O que faço, até porque Vitor está lá fora, resolvendo coisas do evento, também em nome, né, do seu maior predicado, que é a doutora Ellen, que nos abrilhanta aqui na presença. Muito bem, parabenizar antes pela iniciativa, enfim, brilhante. Né? O tema, como o presidente destacou anteriormente, ele estaria marcado para as 14 horas, também por um ofício laboral de sessão de julgamento no TRE, eu e o doutor Tiago estaremos lá, né? Não às 15, mas 1h30, né? Portanto, vou ter que declinar no almoço, né? Mas não brigarei com talvez o meu maior adversário. Obviamente, o primeiro falar depois dessas autoridades, né? Doutor Tiago e doutor Daniel. Mas o meu maior adversário hoje aqui é o horário do almoço, então serei breve, apesar do tema ser complexo, né, e extenso, e falarei um pouquinho aqui das ações eleitorais e a proteção da legitimidade do mandato, mas com um viés constitucional, né, como havia externalizado para o sempre professor Vitor Marcelo, onde a lógica da chamada estética constitucional, que é uma expressão cunhada por mim, doutor Marcelo Burrata, né, grande nome da nossa judicatura nacional, desembargador Carlos Santos, estabeleci com o apoio do desembargador André Fontes, há uns 10 anos atrás, quando participou, 15 anos atrás, quando participou da minha banca de doutorado, e venho externalizando essa expressão de estética constitucional. Mas o que é estética constitucional, Márcio? É exatamente a máxima efetividade da norma constitucional estabelecida, dos seus princípios, das suas regras expressas, porque hoje nós temos carência disso. Se o devido processo legal, se a ampla defesa, se o contraditório, se as normas estabelecidas lá no artigo 1º, artigo 2º, artigo 5º, artigo 22, inciso 1, artigo 14 a 17, artigo 118 ao 122, não tem efetividade, são normas setoriais que tratam dos direitos políticos eleitorais em nível constitucional. Que Estado democrático teremos, desembargador Burrata? Se não há efetividade dessas normas, a gente pode ter um cabedal normativo, como bem destacou o desembargador Carlos Santos aqui, né? E temos, de fato, não nos faltam normas, não nos faltam reformas. As reformas de 60 anos para cá, né, sempre estiveram como protagonistas da construção legiferante em nível nacional, porque, como eu disse, a competência é da União. Mas me recordo na abertura dos trabalhos de 2014, quando então o senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, eu fazia parte de uma comissão de reforma política eleitoral de juristas no país, né? Ele disse assim: a reforma eleitoral é uma unanimidade estática. O problema é que elas não acontecem. Temos que efetivar essas reformas. 2014. E aí ele propôs lá plebiscito, referendo, participação direta. Isso é fortalecimento democrático. Isso é estética constitucional. Ou como dizia Habermas,
é uma democracia deliberativa, ou Dworkin é o império da lei, ou Pablo Lucas Verdu é o sentimento de la Constitución, ou Conrad Hesse, a força normativa da Constituição do Dr. Tiago. Esse é o ponto no meu modo de ver, singelo. Temos uma complexidade, uma extensão enorme de normas, inclusive do Código Eleitoral, pujante ainda, deficitário pela ordem cronológica estabelecida, recepcionado em parte como lei ordinária e como lei complementar pela ordem constitucional vigente, mas com necessidade de atualização. Bom, daí a minha visão é breve em relação a esse constitucionalismo do direito eleitoral, desembargador Guaraci, e das normas eleitorais, político-eleitorais vigentes no país. Né? A gente passa por uma ordem constitucional internacional, e aí eu lembro aqui a Magna Carta inglesa, né? Enfim, Dual Process of Law, 1215, Estados Unidos, 1787, Mayflower, né? WASP, o Anglo-Saxon protestante que era o cidadão daquela época, ou o nosso homem bom, o homem de caráter, Lei Saraiva, 1887, quando a gente teve a transformação do direito, né, do voto indireto para o direto, mas de forma censitária. Excludente das mulheres, daqueles que ganhavam menos, enfim, 200 mil réis era a capacidade econômica para o sujeito ser senador, 50 mil réis para ser deputado, e por aí vai. Né? Óbvio, estávamos diante de um Estado patrimonialista, partindo de uma Constituição Imperial de 1824, da Velha República de 1891, num Estado liberal, onde, né, tínhamos o travesseiro, como José Alencar fazia. José de Alencar falava à época. Qual o nosso travesseiro hoje? É o voto direto. E qual o nosso travesseiro hoje? Diria, para a matéria política eleitoral. A verdade. Mas que verdade? O que é fake news para um pode não ser para outro. Né? Enfim, a verdade é o alicerce da democracia. Então, com a verdade que nós temos, com uma falta de efetividade das normas estabelecidas. Bom, passamos ali para a Constituição de 1934, no advento do Estado do Welfare State no Brasil, né? Uma Constituição com viés social, a 37 a polaca, e a Constituição de 46 que resgata e faz uma fusão de um aspecto patrimonialista, social, ali, né, em meio à Segunda Guerra Mundial, onde posteriormente há uma explosão de direitos fundamentais, mas que ela teve um marco importante, que foi o período de surgimento do nosso Código Eleitoral, que hoje, 15 de julho deste ano, completa 60 anos. Norma muito oportuna, de fortalecimento, sim, ainda naquela lógica dos macrosistemas normativos. E aí temos a Constituição de 67, 69, 46, 67, 69, 88, como disse, a recepção constitucional do Código Eleitoral, que ainda vigora em parte, né, e o seu contínuo fortalecimento, onde passamos por diversas reformas eleitorais. Tem um professor da Universidade de Oxford, chamado Richard Katz, que diz assim: temos muitas reformas eleitorais, ou poucas. Por quê? Porque ele diz, isso depende do jogo político. Quem tem a dominância política é que vai estabelecer as regras, até porque ele é o dono da bola e ele quer continuar no poder. E por que essas reformas não ocorrem, como reclamou Renan Calheiros em 2014? Porque a aceitação, a unanimidade é estática. Nós temos aí, né, de 30 anos para cá, o surgimento dos chamados microsistemas. Ao lado do Código Eleitoral, a lei de partido político, a lei das eleições, porque até a lei 9.504/97, a cada 2 anos criava-se uma lei para cada pleito. E não, a partir de então estabeleceu-se uma normatização própria, fulcrada na Constituição e no Código Eleitoral. Sim, mas nós temos a Lei Complementar 6490, né? Nós temos a legislação que regulamenta o inciso 1, 2 e 3 do artigo 14, que fala lá sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então nós temos microsistemas. Qual a realidade disso? Esses microsistemas têm que dar efetividade estética constitucional ao que está ali no artigo 1º, 5º, 6º, cidadania, igualdade na proteção da dignidade da pessoa humana, igualdade no trato entre homens e mulheres, inclusive na participação política. Por isso o empoderamento nos últimos anos da mulher, das minorias, das diversidades, lembrando Giddens, né, na sua modernidade tardia, é uma necessidade na sociedade da informação cosmopolita que nós vivemos. Né? O artigo 14 e 17 da Constituição estabelece ali as normas de caráter político e eleitoral e, enfim, outras normas, como citei anteriormente,
denotam a importância do Código Eleitoral. Código Eleitoral esse que já foi muito bem estabelecido aqui em falas anteriores, organiza a justiça eleitoral, organiza o corpo eleitoral, organiza o processo judicial eleitoral, organizam ali a ação de alistamento, elegibilidade, votação dos direitos políticos. Mas precisamos de mais. Não mais normas, no meu entender, mas uma efetividade dessas normas sob o viés da ordem constitucional estabelecida. De mais ou menos 5 anos para cá, e aí falaria de reformas político-eleitorais no país por pelo menos mais meia hora, né? E já sigo aqui para explanações finais, de pelo menos umas 30 reformas que ocorreram. Tá? Mas nos últimos 5 anos para cá, foram 4 emendas constitucionais, emenda constitucional 111, 115, 117, falando sobre o fundo partidário, o fundo especial FEFEC, sobre o empoderamento das mulheres, sobre a questão dos direitos fundamentais atinentes à proteção dos dados. Né? Nós tivemos 4 leis ordinárias recentes. Nós tivemos uma lei complementar, que alterou lá a 184 de 21, que alterou a linha G do artigo 1º da 6490, né? Criando realmente uma solução para uma mazela, porque aqueles gestores públicos, e é uma responsabilidade, uma obrigação, e a teoria do domínio do fato está aí, infelizmente, né? Que não pode ser aplicada, mas alguns ousam aplicá-la, para responsabilizar o gestor. Então, tirou-se ali a condenação por multa nos tribunais de contas tão somente, não gera inelegibilidade. Enfim, será um tema de pelo menos mais meia hora. E várias resoluções que, na forma do artigo 23 do Código Eleitoral, como bem destacou o doutor Daniel, elencam a força normativa da Justiça Eleitoral. Bom, como disse, temos muitas normas, não nos faltam normas, mas a efetividade, a meu sentir, é que deve ser perquirida e alcançada. Bom, destacando aqui o PLP 112, né, numa outra temática, numa outra oportunidade a gente pode externalizar melhor, mas nós temos um projeto de Código Eleitoral, a deputada Soraya que apresentou, como bem destacou aqui o desembargador Peterson na manhã deste dia, né, e a minha cara amiga, a deputada federal do Piauí, Margarete Coelho, foi a relatora na Câmara, e participei também dos trabalhos, e hoje ele está com o Marcelo Castro, lá, o senador, no Congresso, em vias de aprovação. Fizemos um seminário recente aqui na Assembleia Legislativa e eu ousei discordar dos colegas e disse assim, olha, nós possivelmente não teremos aprovação mais um ano, mais uma eleição desse código. E isso realmente não aconteceu. É bom que nos dá um tema para debate, né, posterior. Esse código representa uma aglutinação desses microsistemas, do macrosistema Código Eleitoral e de outros microsistemas que falei aqui, conjunto normativo de 898 artigos, hoje, assim finalizado no Congresso Nacional, tratando de vários temas, principalmente desse importante destaque, né, que o Código apresenta, que é a previsão em sede normativa infraconstitucional das determinações constitucionais atinentes aos direitos políticos e eleitorais. O Estado Democrático de Direito precisa de equilíbrio institucional, de freios e contrapesos, independência e harmonia entre poderes, né? Demanda de instituições justas, responsáveis com a sociedade e com o bem comum. E, né, a estética constitucional representa o verdadeiro desafio de harmonizar a necessidade de proteção da Constituição com observância rigorosa dos seus princípios e ordens constitucionais. Bom, finalizando, para não dizer que não citei, e aí passo a bola para a professora Vânia Eta às 14 horas, 14h30, né, acerca dos instrumentos de proteção, instrumentos processuais, nós temos vários, aplicados nas 3 fases do processo eleitoral que eu costumo destacar. Pré-campanha, campanha e pós-campanha. Nós temos, por exemplo, a impugnação de representação tida como extemporânea, a representação eleitoral por propaganda extemporânea. É muito comum essa ação judicial no período de pré-campanha, né? Nós temos, durante a campanha, ou ainda na pré-campanha, tendo essa possibilidade, ação de investigação judicial eleitoral, por exemplo, por compra de voto, né? Não captação de lista de sufrágio, porque isso ocorre com o início da campanha. Anteriormente, a aplicação do artigo 299 do Código Eleitoral. Nós temos a impugnação do DRAP, já numa pré-campanha, quase campanha, porque, de fato, a propaganda não iniciou, né? Nós temos uma ação de impugnação de registro de candidatura, que vai ali questionar algum requisito objetivo, né, acerca do pedido
de candidatura ofertado por um pretenso candidato. Nós temos as representações eleitorais, de um modo geral, na forma do artigo 36 lá da Lei das Eleições, que ataca a propaganda ilícita, irregular ou qualquer ferimento à lei das eleições. A representação por irregularidade de prestação de contas, ou de captação, ou de despesa de campanha, como destacou Daniel, né? A representação por captação de sufrágio, que está lá no 41A, conhecidamente por todos, a chamada boca de urna, por exemplo, né? O tipo de ação é esse, né? Pedido de direito de resposta, que aí, enfim, só citando a eleição de 2016, a eleição de 2018, que Vossa Excelência participou em 2018, né? Aqui na capital, na de 2016, eu patrocinava, né, um candidato majoritário, que teve êxito, inclusive, foram mais de 3.000 ações. A Procuradora Regional Eleitoral, na época, deu uma declaração na vez dizendo assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais de ações. Eu falei: doutora, mas... Enfim, é a dinâmica do direito processual eleitoral, prazo máximo de 3 dias, né? De recurso. Ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra a expedição de diploma que está cunhado no Código Eleitoral e, por fim, ação de investigação judicial eleitoral, né? Afora as ações criminais, cujos tipos, na sua maioria, estão elencados também no escopo normativo do Código Eleitoral. Finalizando, presidente, que ele já me cutucou embaixo da mesa aqui 3 vezes, né? Meu respeito, é campeão mundial, enfim, a gente tem que, né? Eu vou citar aqui, já citei uma vez, mas cito para finalizar o raciocínio, né? Vou citar, fazer 2 citações. Primeiro é o saudoso professor Norberto Bobbio, né, que destacou na sua obra Era dos Direitos, os direitos políticos como os direitos de primeira geração. E por que? Dentro de uma visão cronológica e também de importância. Porque são direitos políticos que forjam o Estado, que criam o que a gente chama de regime democrático e estabelecem os seus instrumentos de identificação desse regime democrático. Né? Olha a importância do direito político eleitoral. E também cito aqui, já tinha citado anteriormente, Giddens, na sua obra Modernidade Tardia, quando ele aborda acerca das potencialidades individuais, das variáveis e diversas manifestações dos agentes identitários que, na verdade, criam a democracia, como muito bem colocou o desembargador Marcelo Burrado. Não é a justiça que estabelece os parâmetros da democracia, mas é o povo, nas suas diversas manifestações identitárias, que exerce a soberania popular, pelo voto, pela sua expressão da verdade, e cada um com a sua verdade. E aí ele diz o seguinte: para a gente alcançar, de repente estava batendo papo com o Guidas, a gente trocando uma ideia aqui, ele falou: Márcio, mas para a gente alcançar aí, o Guidas estava aqui do lado, né? Meu amigo imaginário aqui, ó. A estética constitucional que você fala, a gente depende da educação, Márcio. Aí eu digo, esse é o ponto nodal, Guidas, como já destacou Tiago. Se não houver educação, 1/10 do que eu falei aqui não chega a lugar nenhum. Se não houver educação, a gente não vai ter nem condição, capacidade de escolher o nosso representante. E mais, como bem destacou aqui na manhã, Caiado, a gente não vai cobrar depois àquele que nós escolhemos o pleno exercício daquilo que ele prometeu na campanha. Portanto, saudações sempre ao Código Eleitoral, das nossas normas vigentes, mas que, de fato, a nossa estética constitucional seja a pedra de toque para que a gente possa, de fato, dizer que vivemos em um regime democrático. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Márcio Vieira, eu me sinto extremamente contemplado, vamos dizer assim, pela sorte de ter participado aqui desta mesa, e é uma riqueza muito grande, né, na temática e na exposição, enfim, no conteúdo também, apesar do pouco tempo, veja, né, quantas informações nós tivemos oportunidade de aquilatar com esses 3 brilhantes palestrantes. Eu queria dizer que o nosso evento também passa no YouTube, nos canais aí 4.0, né? E que a gente tem uma média de 7.000 visualizações, né? Para cada evento que a gente faz, não é o primeiro.
mas esse aqui certamente irá superar bastante. E eu estava acompanhando aqui as anotações do Dr. Márcio e vi que ele, pelo que ele separou ali, tem que ter uma revista dessa aqui só para ele escrever tudo isso. Se ele falasse tudo... Se ele falasse tudo, ele acabava o evento aqui. Bom, eu não posso deixar de encerrar, porque já foi contemplado aqui falar, senão eu vou apanhar quando chegar em casa, da minha esposa também, que está aqui prestigiando. E declaro encerrado esse painel, passando aqui o nosso diploma aqui para nós fazer a nossa foto oficial. E o nosso mestre de cerimônia vai dar os demais avisos. Muito obrigado a todos pela Obrigado. Enquanto as autoridades fazem a foto oficial, quero orientar os senhores a respeito do almoço. Nós teremos cravados, cronometrados 60 minutos para o almoço. Será no restaurante Bota, na Marina da Glória, e transferido e volta por conta do evento. As vans já estão lá embaixo nos aguardando. A orientação é a seguinte: eu vou